Shape is money. Por quê? Cara, porque o teu corpo é o teu primeiro pitch, né? A gente chega em qualquer lugar, antes da gente se apresentar, antes da gente abrir a boca, a gente já tá sendo julgado. Uhum. Então, vendo e trabalhando com empresários, o que eu percebi? Que, cara, você já pode tá ganhando vantagem bem alinhado, né? O corpo bem alinhado, uma roupa bem alinhada. E aí, através do meu trabalho, eu consegui melhorar e fazer uma estratégia melhor para construir um físico melhor para essas pessoas. Você consegue medir, ou os empresários dizem pra você, tipo, eu estou vendendo mais e melhor porque eu estou no shape, porque você me ajudou a ter o corpo que faz... É isso mesmo? É Cara, isso que... totalmente, totalmente. Não tem como, né? Porque assim, pensa. Cara, eu já fui 3 vezes obeso, mas a pessoa tá inflamada, né? Então, assim, a energia dela tá baixa, a confiança dela tá baixa. Cara, como que você vende mais? Se vende energia e é percepção, né? Se a gente trazer pro lado mais psicológico. Então, como que eu vou trazer percepção que eu domino muito uma coisa, sendo que a minha postura não tá alinhada com aquilo que eu tô vendendo? Então, a partir do momento que a gente começa a alinhar isso, e a gente já sabe que na linguagem não verbal, 60% é, né, o que a gente tá olhando, é o visual. Então, eu falei, cara, eu tenho um cartão que vale muito dinheiro aqui e eu posso ajudar pessoas a performar cada vez mais. Caramba. Adorei. Shape is money é a tua frase, é a tua... Hoje é a minha marca. Tua hoje. marca, mas não foi sempre assim. É recente ou... Quando é que foi esse clique de tipo, caramba, eu consigo ajudar os empresários a ganharem mais dinheiro, levando eles a ter o corpo que dê essa apresentação que acaba por facilitar eles ganhar dinheiro? Quando é que foi isso? Cara, sendo muito sincero, ela começou muito atrás. Eu sempre contei que começou quando eu comecei a trabalhar com o Ícaro de Carvalho. Só que quando eu volto pra minha história, eu vejo que em 2012, 2013 eu já trabalhava com empresários. Eu tinha um aluno que ele fazia já eventos e ele tinha umas formações que ele fazia de final de semana. E aí ele me convidou, falou, cara, você tem que ir. Recusei vários, meu irmão. Falei, cara, não vou. Personal, aquela cabeça fechada. Cara, que final de semana eu quero curtir, dou aula a semana inteira. E aí ia ter uma formação em vendas. E ele me falou, cara, se você não for, eu vou cancelar com você. E aí eu falei, Fez caramba. a pressão, né? Pô, não tinha como, precisava do dinheiro, né, meu? Tinha que pagar as contas. E aí eu falei, cara, eu vou. E quando eu cheguei lá, no evento, todo mundo foi se apresentando, eu sou CEO, sou gerente de tal empresa. Quando eu me apresentei, todo mundo me olhou. Diferente. E começaram a me perguntar o que eu tava fazendo ali, por que eu tinha ido para aquele espaço, que não era normal ver um personal em 2012 fazendo um curso de vendas. E, cara, ali eu percebi que todos eles começaram a se interessar na minha história. E se interessar como cuidado físico. Então ali eu já vim desenvolvendo, mas não consegui construir a narrativa até então. E aí fui trabalhando com mais empresários, saí de Campinas em 2019 para 2020, conhecendo o Ícaro. Ícaro de Carvalho, né? Ícaro de Carvalho. Comecei a trabalhar com ele e, cara, meu pitch para ele foi esse. Falei, cara, tu vai começar a aparecer mais, ele tava naquele momento de expansão da empresa, sua imagem precisa melhorar. E ele comprou essa ideia. Esse foi o seu pitch? Foi meu pitch. Tua imagem precisa melhorar. E ele falou, cara, realmente, preciso estar mais apresentável. Ele sempre foi um cara muito fechado, né? Não foi um cara muito de mídia. E ele falou, cara, eu vou começar a sair mais, estão me chamando para mais eventos, preciso melhorar a minha imagem. Eu falei, Você cara, já conhecia o Ícaro? não. Cara, Como e aí... é que você chegou? Porque eu acho que assim, essa é uma pergunta importante assim para responder. Porque as pessoas... Você hoje, já sabemos, depois nós vamos aprofundar um pouco mais, tem como alunos muitas pessoas que são vistas como celebridades, como grandes players. Mas assim, você começou por algum lugar. Daí eu falo do Ícaro, eu tive essa curiosidade se foi ele, esse primeiro grande celebridade, se foi, como é que você chegou nele? Cara, em Campinas eu trabalhei com alguns blogueiros, na época, acho que, não sei se todos estão na área ainda, mas eu sempre tive muita facilidade com trabalhar com artista, com... Minha família é do samba. Sério? Minha família inteira é do samba. Meu tio era do Clave Jazz, aquela música que é muito famosa, Deixa Eu. Sim. Então meu tio já era do samba, a gente cresceu com samba em casa, festa de infinita, tanto que o Zeca Pagodinho foi na casa da minha avó. E eu não tenho... E eu fiquei no colo dele, era muito pequeno, mas eu fiquei brincando com ele, não lembrava, não sabia quem era o Zeca. Então, assim, eu sempre tive essa facilidade de ter pessoas famosas perto. E aí depois comecei a jogar bola, e aí já ia ver meus primos tocarem e tal. Então, eu encaro as pessoas como pessoas normais, não tem aquele silêncio de ver a pessoa, aquela trava normal, né? E, cara, em Campinas já trabalhava com umas pessoas influentes, pessoas que, sei lá, lembrando agora, cara, donos de empresas grandes... pessoal da CPFL, eu trabalhei. Então já tinha essa facilidade. Comecei a me destacar, conheci o Panda, você até conhece ele.
E ele tinha uma formação para personal. A gente lançou um livro, chama Personal 10.000. E ali, quem foi o nosso mentor foi o Joel. Jota naquela época. Jota. Então, assim, faz, cara, sei lá, quase... Isso já é Santos, né? Que você falou Campinas antes, a formação foi em Santos ou foi em Campinas mesmo? Não, cara, em Jundiaí. Jundiaí. O Panda era um dos únicos caras que falavam, assim, ensinava o personal a falar sobre marketing. Então ele foi fazendo uma seleção ali dos meninos que mais se destacavam, pegou 20 personagens e falou, vamos fazer um livro. Aí o lançamento foi em Santos, porque o Joel foi mentor. Tá bem. Então a gente se encontrava em Santos, ficava um final de semana, voltava para casa. A gente lança em 2019 esse livro. Quando acabou, eu falei, cara, eu vou morar aqui ainda. Tava voltando pro quarto do hotel que eu tava. Falei para um amigo, vou morar aqui. Ele falou, Bruno, o que você tá falando, cara? E, cara, sei lá, senti, sei lá se foi Deus, sei lá. Ele falou, cara, você tá viajando. Eu falei, acabou, cada um voltou pra sua casa, que é aquela caixa de livros, precisa distribuir. E aí alguém teve ideia, falou, pô, beleza, a gente tá estudando sobre marketing, mas a gente não é especialista. Vamos tentar se encontrar mais vezes, porque foi muito bom esse movimento. E aí a gente pegou uma casa em Pipa. E aí quando a gente pegou a casa, a gente falou, cara, tudo bem, fechamos a casa, o que a gente vai fazer? Só a gente. Vamos contratar pessoas. E aí um dos contratados foi o Ícaro. Eu até brinco que a gente levou ele por 4 ou 5 mil reais pra ficar 3 dias na casa. E ainda saiu caro pra ele que ele levou eu pra Santos ainda, né? E lá na casa, cara, quando a gente chegou, a primeira coisa que ele me viu, eu já tava treinando, já tava grande. E ele falou, cara, a primeira fala dele quando ele me viu foi assim, olha o tamanho desse negão. Tanto que é o bordão da galera que fez essa formação. Sempre que eles me veem, eles falam isso. E aí ele se interessou muito na minha história. Ele foi falar sobre arquétipo. Ali eu já comecei a entender um pouco mais sobre arquétipo, e quanto que minha imagem era muito condizente com o personal, que ele começou a me usar como exemplo. Sim, a tua imagem personal realmente cola. Cola muito, né? Muito. E ele falou isso o tempo todo. E aí um dos meninos da casa, Igor, falou assim, cara, acho que ele quer fechar contigo. Eu falei, não, cara, nada a ver, eu sou de Campinas, ele é de Santos. Eu não conhecia ele, nem seguia ele até então. Ele falou, cara, presta atenção, ele tá falando de você toda hora, tá perguntando sobre a tua história toda hora. Eu falei, cara, vamos ver. Aí num dos dias a gente parou pra tomar um café. E aí ele ficou falando assim, cara, já tenho o dinheiro que for, precisava de um personal, pago o preço que for pra um personal, se ele me fazer treinar todos os dias. Assim, aberto? É, na conversa, na rodinha da casa, assim. Cara, aí o menino me cutucava do lado aqui, assim. Falei, cara, se ele falar a terceira vez, eu vou fazer o pitch pra ele. A hora que ele falou a terceira vez, eu falei, cara, você tá falando sério? Eu sou de Campinas, pra Santos são 2h30, eu vou te dar aula. Ele falou, tá contratado. Aí começou aquele negócio, né, cara? Tipo, vou, não vou, como que vai ser, como que eu fazia o pitch pra esse cara. Eu falei, cara, sei lá, já tinha clareza disso? Tipo... Não tinha, porque, cara, eu tinha 43 alunos de presencial. E tava indo pro online. Só que eu falei, como que eu largo 43 alunos e começo com um? Uma cidade que eu não conheço ninguém. Em Campinas eu conhecia todo mundo, cara. E aí eu falei, cara, chamei todos os meus amigos que trabalhavam em empresa. Todos. Falei, preciso aprender a fazer um pitch. E aí cada um foi me falando um pouquinho, eu fui juntando. E aí foi onde eu falei pra ele sobre a imagem. Falei, cara, acho que vou pegar ele pela imagem. Aí eu fui pra Santos um dia, a gente sentou. E aí tava a mulher dele, o Mateus era pequenininho ainda. E eu falei, cara, acho que você tem que mudar a tua imagem, porque você vai começar a aparecer mais. Ele falou, puta, é isso mesmo que eu tô precisando e tal. Dali desenrolou a conversa, comecei com ele. E aí eu mudei em 2020, foi pandemia? Foi. Mudei no comecinho de 2020. Comecei em 2019, eu ia e voltava, porque aí eu não quis cancelar todos os alunos. Falei, caramba, não dá pra cancelar todo mundo, medo. Aí eu abri a agenda pra 2 dias, de manhã. Então eu saía de manhã, ia pra Santos, dava aula pra ele, voltava pra Campinas e dava aula do resto do dia. Cara, aí eu comecei a ver que os dias que eu mais gostava, apesar de ser mais cansativo, eram os dias que eu tava indo pra Santos. Porque eu tava aprendendo um mundo novo, vendo as coisas novas, ele tava falando muito sobre a empresa crescendo. E aí um dia ele teve uma... Cara, ele voltava pra casa dele, ele treinava na academia no condomínio que ele tava construindo. Pra voltar pra casa dele, ele pedia Uber. Ali eu tive uma sacada, né? Falei, caramba, se eu der carona pra ele, eu tenho um tempo de conversar com ele sobre os meus negócios. Porque se eu colocasse ele tipo, dentro do treino, eu não tinha como ficar perguntando as coisas pra ele. A gente não tinha uma relação ainda tão íntima. E aí, eu lembro que eu saía de Campinas ainda, escutando as aulas do Novo Mercado, ia até Santos. E aí eu montava uma pergunta ali pra ele, um pitch de elevador, e falava, cara, eu tava estudando isso. Aí ele me falava, eu juntava informação pra fazer minha consultoria explodir. E ele tinha acabado de fazer um lançamento, acho que ele tinha feito 2 milhões, 3 milhões de reais.
E aí o sócio dele ligou, ele atendeu. E eles conversando, ele falou assim, cara, pega e dá 10 mil pros moleques que ficaram até mais tarde com a gente. Pega e dá mais 10 mil pra quê? Pros moleques que ficaram até mais tarde no lançamento. Entendi. Aí, ali eu entendi que era 4 meninos. Eu não sei como desenrolou a conversa, mas eu entendi que era 4 meninos. Cara, eu nunca tinha visto alguém fazer isso. Tipo, sei lá, talvez a minha mente de escassez, alguém pagar, tipo PLR, assim, 10 mil. Uhum. Aí eu falei, meu irmão, cara, quase bati o carro. Eu olhei pra ele e falei, meu irmão, desculpa, escutei tua conversa. Mas, cara, como assim 10 mil? Ele falou, Brunão, acabei de fazer 3 milhões de reais, cara. 40 mil pra mim agora não é nada. Mas 10 mil muda o Natal de cada um desses meninos. Uhum. Aí eu falei, cara, eu preciso vir aprender isso aqui com esse cara. Voltei pra Campinas, falei, gente, vocês têm um mês pra achar alguém, eu vou embora. Aí fui pra Santos, comecei pequenininho, com ele lá. Uhum. Não, aí veio pandemia primeiro ainda, na verdade. Fechou o mundo em março. Eu fechei eu fechei no carnaval de 2020. Março, que fechou? Fechou março. 19 de março. Isso mesmo. Domingo, eu competi nesse dia. Foi dia 15 de março, acho, domingo, né? 15 de março. Competi nesse dia, tudo fechado, Polícia Federal dentro do evento. Quando eu saí, eu mandei pra ele que eu tinha ficado em segundo. Ele falou, Brunão, legal. Acabou de fechar tudo. Eu não tinha visto, eu tava naquela pilha de competir. Uhum. Ele falou, cara, fica por aí por mais um tempo. Eu falei, irmão, a gente acabei de fechar a casa, preciso ir pra aí, cara, não tem mais o que fazer. Ele falou, cara, não tem como você me atender, eu vou continuar te pagando. Aí ali eu comecei a entender sobre lealdade e honra. Entendi. Aí eu falei, cara, esse cara realmente tem muito pra me ensinar. E ali, com ele, cara, a mudança dele, começou a vir vários outros empresários perguntar, o pessoal grande do mercado digital. E a gente começou a fazer um trabalho que foi muito legal. Que ele ia viajar, ficar uns dias fora. Uhum. Eu falei, cara, eu vou contigo então. A gente continua treinando. Ele falou, vamos embora. E aí ele percebeu que tá treinando, ele ficava mais confiante. E aí, quando ele treinava, ficava mais confiante pro negócio dele. Pro negócio dele, pro evento dele. Então, cara, toda vez que ele ia viajar, que dava, batia as agendas, eu ia com ele. Uhum. Então, eu comecei a ficar muito famoso pra galera do bastidor do digital. Uhum. Então, todos os players me conheciam, comecei a fechar alguns deles. E aí, a gente começou, dentro de um dia que a gente tava no bastidor, no camarim, antes dele entrar, eu falei, irmão, vamos aquecer? Ele falou, o que você tá falando? Eu falei, cara, vai, umas flexões aqui, você vai entrar, cara, energia alta, você vai estar no pump e você vai performar melhor. Eu até tenho esse vídeo, foi num evento do Sobral, no Subido. E ele fez a flexão ali no camarim mesmo, ele subiu, ele falou, tipo, muito mais enérgico, ele voltou e falou, cara, isso aqui é muito bom. Aí ali, pra mim, foi, assim, a data que eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com empresários. Porque isso aqui muda a energia desses caras. E eu entendi também que ali, vendo o evento, eu já pensando depois, enquanto ele tava palestrando, eu falei, cara, se eu quiser fazer o meu trabalho ser reconhecido, eu tenho que começar pela base, pela ponta. Uhum. E, cara, os empresários hoje estão crescendo, estão vindo pra internet, eles vão dissipar essa mensagem. E eu já estava com acesso a vários deles, falei, cara, aqui eu começo meu trabalho. Aqui é o foco. E você acertou muito, cara. Ah, parabéns, obrigado. Eu tenho uma alegria enorme de poder te conhecer e ter a honra de ter aqui comigo, viu? De verdade. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o convite. Coisa bem boa. E ó, pra você que tá se perguntando quem é o Bruno, que Bruno é esse, né? O Bruno, ele é o Bruno Barbosa. Vou ler um pouco da apresentação dele aqui, né? Ele é profissional de educação física, por óbvio. Treinador, atleta de fisiculturismo. Nessa competição que ele falou, era a competição de fisiculturismo, né? Fisiculturismo. Escritor e palestrante. Ele é conhecido por ajudar alunos, incluindo celebridades, a conquistar o shape desejado com estratégia, consistência e, por óbvio, saúde. A sua própria trajetória é marcada por superação. Ele vai falar um pouco mais aqui, mas ele foi 3 vezes obeso e uma delas de forma intencional. Vou já voltar com esse ponto aqui. Como experimento pessoal e de transformação. E utilizou essa vivência para desenvolver métodos e práticas de mudança física e mental. Hoje o Bruno está fortemente focado, como ele acabou de apresentar, no público de empresário, por notar que ali tem um problema que ele consegue resolver. Ele consegue ajudar na performance, no desempenho, nas vendas dos empresários, mas não na técnica, mas sim no corpo. No corpo. E na mente, por óbvio. Ajudando líderes e empreendedores a desenvolverem performance física como base para a alta produtividade, tomada de decisão sob pressão e crescimento sustentável. Esse é o Bruno Barbosa, a quem eu tenho a honra de entrevistar aqui hoje no Indispensável Podcast, para saber, enfim, o que ele acredita que foi indispensável para o sucesso dele. Eu já começo perguntando isso. O que você acredita que foi indispensável para você estar onde você está hoje, Bruno? Cara, é uma coisa que eu gosto muito de estudar até, né? Eu gosto muito de estudar biografia, meu irmão. E, cara, o que eu vejo, assim... Talvez eu vou filosofar um pouco, mas depois eu trago.
Mas, cara, eu acho que é fome. Fome. Porque, assim, a gente não conhece nenhum grande empresário que, cara, ele tá confortável, né? Assim, ele tá sempre querendo mais. E, cara, não é... Às vezes as pessoas de fora não entendem. Falam, cara, por que esse cara quer mais? Cara, e é um propósito. Então, é uma fome muito grande de fazer algo grandioso, né? Então, eu acho que sempre foi isso. Sempre foi isso pra mim. E pra mim começou com meu avô. Né? Meu avô tinha uma escolinha de futebol. Até eu já volto pra contar a minha história. Que a primeira vez que eu fui obeso, eu tinha 9 anos, 94 quilos, meu avô tinha essa escolinha. E aí ele não deixou eu entrar porque eu tava gordo, eu não parecia um jogador de futebol. Então eu emagreço pra entrar na escolinha, pra provar pro meu avô, na minha cabeça. Só que hoje eu vejo que era pra provar pra mim, né, que eu conseguia. Entro pra escolinha, com uns 15, 16 anos eu tenho outra lesão, 1 ano sem andar, fico depressivo, engordo de novo. Você jogou até os 15, 16 anos? Até os 15, 16, como atleta de futebol. E nesse ano meu avô falece. A depressão veio antes ou depois do falecimento do teu avô? Cara, acho que foi tudo meio misturado. Assim, não tem um recordatório muito preciso, mas acho que foi tudo meio misturado. E aí, pra mim, foi assim, cara, meu avô foi o meu grande ídolo. Porque foi o cara que me ensinou, o cara que me trouxe tipo, a alegria de viver, talvez. Talvez não, cara, com certeza. Porque, assim, foi o primeiro grande feito na vida, assim, né? E quando ele morreu, fizeram uma praça com o nome dele. Pelo trabalho que ele tinha feito pelo bairro. Que era uma ONG, a escolinha dele. E eu falei, cara, por que as pessoas precisam morrer pra ser reconhecidas? E aí eu lembro de olhar pro meu primo e falar assim, cara, o nome da família não vai acabar aqui. Eu vou fazer o nome da família continuar, não sei você. E ele falou, cara, eu também comprei essa ideia. Então eu, cara, quando eu saí dali, eu tava lesionado. Agora lembrando, porque eu tava saindo dali, eu falei, cara, não dá pra jogar bola mais. Como que eu me mantenho no esporte? Porque eu não queria desprender daquilo do meu avô. E eu falei, vou pra educação física. Entrei pra educação física. E aí, dali, emagreço, começo a estudar. Queria entrar pro futebol, mas conheci a musculação no meio disso. E aí me apaixonei pela... Já treinava musculação. Sua ideia era preparador físico de futebol, era por esse caminho. Trabalhei no Guarani em 2018. Mas aí, cara, a musculação foi me gerando muito conhecimento. E era um mundo muito novo. A primeira academia que eu trabalhei também... Acho que também é um momento indispensável. Acho que coloco o meu avô, aí coloco o Thiago. Acho que são mentores. Pessoas que já passaram pelo caminho, te facilitando ou te cobrando o suficiente. Acho que quando a gente é criança são os pais. E aí esse cara era muito rígido. Cara, ele não me dava nada de mão beijada. Perguntava pra ele qualquer coisa de musculação e ele falava, cara, vai lá no fundo. Ele morava no fundo da academia. Pega 2 livros. Era sempre o livro do Arnold Schwarzenegger e mais algum outro livro. Ele falava, cara, você tem até amanhã pra me responder. Então ali eu fui pegando cada vez mais o gosto de estudar e de aprofundar. Que livro é esse do Arnold Schwarzenegger? É um livro que ele fala dos exercícios ou ele conta a história? Manual do Fisiculturismo do Arnold Schwarzenegger. É mesmo? E foi o Arnold que... Cara, acho que não foi ele que escreveu, mas assim, a Bíblia da musculação é esse livro, assim. Todo mundo que tem que ler esse livro, gosta muito de musculação. Ele conta das poses, de como que eram os campeonatos. Então tem toda a trajetória dele ali. Que interessante. É muito legal. Curioso. É um dos livros que eu guardo, fica na prateleira de casa. Então, dali, cara, eu comecei a entender que, assim, esse cara me cobrava muito, ficava muito puto com ele, muito puto. Várias vezes pensei em ir embora, mas eu entendia que esse cara me impulsionava. E aí, eu comecei a estudar muito, e aí foi onde eu fui trazendo isso. Então, assim, estudar muito, ter bons mentores, fome. Cara, acho que não se perder no meio do caminho também, assim, porque a gente começa a crescer, as coisas começam a aparecer também, né, meu irmão? Então, assim, você não sair do foco... Acho que é indispensável também, assim, ter traçado muito bem as suas metas, assim, seus objetivos. Tinha clareza? Você tem clareza de que empresário atender, ou que faturamento ter, ou que lugar morar? Tu tem essa... Você acabou de falar de metas, por isso que eu te pergunto se você tem isso. Como é que você estabelece essa sua meta? Cara, a minha meta é devolver a honra do meu avô. Devolver a honra do teu avô? Tipo assim, fazer algum trabalho grande que seja para a comunidade. E assim, cara, eu sempre fui querendo crescer com isso. E aí, quando eu fui pra educação física, falei, cara, preciso fazer... Aqui vai ser meu trabalho, preciso fazer algo grandioso na educação física, se eu quiser fazer isso, manter o nome da família. Lugar, cara, não tinha, nunca tive. Assim, a vida foi me levando. Santos não era meu... Eu não tinha isso como meta, não tinha isso. Mas assim, eu sempre falei que eu moraria em Santos. Olha como que são as coisas. Eu acredito muito em energia. Desde moleque, com meu avô, a família, a gente sempre ia nas férias pra Santos. Então eu tinha um carinho muito grande por Santos. E eu sempre falei, um dia eu vou morar aqui. Cara, Alphaville, eu comecei a vir pra cá antes de vir
eu já vinha dar aula pra Bia e pro Juarez 2 vezes na semana. Saía de Santos, vinha pra cá. Aí eles falavam, cara, você tem que vir. Eu falava, cara, tô no caminho. Então, acredito que eu também já tava construindo, ou já tava decidindo. Só pra aula deles. Só pra aula deles e voltava. E aí, um dia encontrei o Joel falou, cara, quero participar desse projeto. Eu falei, cara, então vamos fazer todos os dias. Ele falou, vamos embora. E aí foi quando eu vim. Então, assim, acho que algumas coisas no meio da meta e do objetivo, elas vão mudando. A gente não tem controle. Só que a gente tem que estar também sempre com o olho muito atento para as oportunidades. Quais são os princípios que você utiliza para saber se você está se desviando do caminho ou não? Cara, essa pergunta é boa. Às vezes o psicólogo faz perguntas boas, tá, Bruno? Já percebi. Personal trainer faz bons treinos, o psicólogo faz boas perguntas. Cara, como que eu não sei se eu não tô saindo do meu foco? Acho que muito pelo fisiculturismo, acho que eu aprendi muito sobre isso. Cara, eu vou mensurando pequenos steps. Então, por exemplo, quando a gente vai pro fisiculturismo, a gente calcula ali 12 semanas, 16 semanas de dieta e treino. Então, eu sempre penso no próximo treino. Então, assim, eu tenho uma meta... próximo imediato, tipo... Isso. Treinei agora, começo a me preparar pro treino de amanhã. Fiz uma alimentação agora, não posso errar a próxima. Então, eu fico pensando... penso muito no presente, atuo muito no presente. Então, não me deixo errar pelo que eu tracei de objetivo ali. Mas eu não esqueço para onde eu quero chegar. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que vir no podcast, eu tenho que dar as minhas aulas. Cara, isso eu não vou errar. E se eu estiver fazendo isso muito bem, vão surgir oportunidades. E aí eu tenho que saber mensurar essas oportunidades, porque vão surgir várias oportunidades. Quais não me tiram no foco? Ou quais me colocam mais dentro do meu jogo? Então, por exemplo, alguém podia me chamar, cara, vamos almoçar, enquanto eu estava saindo da aula para vir para cá. Cara, podia ser a pessoa mais importante, mas eu tinha um compromisso contigo. Cara, não posso almoçar com você hoje. Se você quiser, eu posso tomar um café. Se for muito importante, eu acredito que essa coisa vai acontecer depois. Porque eu acredito muito em palavra, cara. Se é importante, vamos falar depois. Exato. Entendi. Então, assim, acredito muito em palavra. Então, assim, se eu acordei alguma coisa contigo, eu vou cumprir. Então, acho que ter os pequenos steps, assim, no dia eu tenho as minhas pequenas medalhas, eu falo para meus alunos, assim. Então, assim, cara, o que você tem que fazer que é indispensável? Tu fez isso. Você não pode sair disso. Então, cara, vamos supor, treino, dieta, vim pro podcast. Cara, essa é a minha meta. Fiz isso, venci meu dia. Como que eu posso melhorar essa medalha? E aí que é um bordão que eu uso, antigo já, que é ser melhor que ontem. Porque, cara, pra gente ser melhor todos os dias, as pessoas falam sobre 1%. Só que eu acho que as pessoas mensuram mal, Igor, esse 1%. Porque se a gente trouxer pro treino como exemplo, cara, não precisa aumentar o peso todos os dias. Eu posso diminuir o tempo de recuperação, eu posso melhorar a qualidade do meu exercício, eu posso, né, conversar menos, eu posso fazer um treino mais eficiente, eu posso fazer 1 minuto a mais de esteira. Então, são várias maneiras que você pode se colocar dentro do foco. Então, assim, faz aquilo que você mapeou que você tinha que fazer e melhora um pouquinho. Cara, depois de 2, 3 semanas, vê como que foi. Onde você errou, o que você poderia ter melhorado. Então, a minha régua de exigência é alta. Eu fico sempre olhando para ela, não saio dela. Entendi. Tem um ponto que me chama a atenção, que eu queria ver se faz sentido com o que acontece com você também, Bruno. Como não se perder no caminho? Acho que uma coisa que ajuda muito naquilo que eu apresento eu chamo de meta absurda. O que é meta absurda? Como diz o nome, é uma meta que não é possível de ser alcançada, senão não seria absurda. Meta absurda, ela é absurda. Então não é assim, tipo, tá, esse é o caminho. Não. E para ser absurda, ela é absurda a menos que aconteça algumas condições. Então não tem como a gente saber. Sei lá, minha meta absurda é faturar 10 milhões. Nossa, ela é absurda agora. A menos que aconteça o quê? A gente começa a colocar os critérios. E esses critérios normalmente são 2 ou 3. Sim. São poucos. Ou seja, os caminhos acabam sendo poucos. Então fica mais fácil de você decidir. E esse meu convite que fizeram pra mim, essa janta, esse almoço, essa ida, essa palestra, esse evento, me aproxima da meta absurda ou não? Tu consegue ver se tá dentro desses 2 ou 3 caminhos. E quando você apresenta, você tem uma meta absurda, você quer honrar o nome do seu avô, você quer fazer algo grandioso. Eu anotei aqui, você quer... aqui, né? Fará o nome da família continuar. Quer fazer algo de impacto na sociedade, assim como o seu avô fez. Sim. Isso é uma meta absurda para você. No sentido do Bruno. Seu avô conseguiu, agora o Bruno. Sim. E ela é grandiosa. Total.
E isso, de alguma forma, pode te ajudar a definir o que realmente te aproxima dela ou não. Porque se você mantém essa meta na tua mente, não vai ser qualquer janta que você vai sentar, qualquer pessoa que você vai conversar, Exato. e sim aquelas que, de alguma forma, vai ao encontro dessa sua meta absurda, percebe? Faz sentido? É coerente? Total. Então você nota que, a dúvida que eu queria te fazer é, você nota que é marcado na sua vida isso, eu quero propagar o nome da família, eu quero fazer algo grandioso com meu avô, Todos os nas dias. suas decisões do dia a dia, sim? Assim, sempre. E, cara, você falou um ponto que eu acho interessante, né? E eu tenho feito muito esse trabalho. Cara, muitos negros têm me chamado e perguntado como que eu consigo me manter num ambiente que não tem tanto negro. E, cara, o que eu vejo, né? E aí talvez complete isso que você tá falando, assim. Acho que a capacidade da gente conseguir sonhar. Porque, assim, a partir do momento que eu consigo sonhar pra onde eu quero ir, consigo visualizar aquele objetivo e consigo visualizar o caminho. E é o que muito que a gente faz no fisiculturismo também. Então, assim, eu visualizo, cara, lá, eu vejo a ONG do meu avô. Eu consigo ver, tipo assim, a gente devolvendo. Cara, eu não sei o espaço, mas eu consigo ver a família feliz. Eu consigo ver criança entrando. Eu consigo ver isso todo o tempo. Então, cara, eu consigo mapear tudo que eu tenho que fazer pra lá. E aí eu faço o caminho reverso. Então eu volto olhando, cara, o que eu tenho que fazer agora se eu quiser estar mais perto lá. Perfeito. Eu faço isso o tempo todo. Tu faz isso. O tempo todo. Que ótimo. Você tem uma meta absurda, isso ajuda você a manter no foco. Sim. Que interessante, cara, que demais. Que você conquista essa meta. Cara, vai ser muito bom. Não, tenho certeza que eu vou. Cara, eu só penso nisso, assim, mesmo. Assim, todo mundo fala assim, cara, dinheiro, essas coisas. Né? Me perguntam muito se eu tô ganhando dinheiro. Eu falo, cara, até acho que todo, da onde eu vim. Mas não é o principal, né? Acho que o dinheiro é meio, né? A felicidade da minha família é meio. Porque assim, cara, eu preciso chegar lá. Mas eu me importo mais com a minha família feliz do que com o dinheiro. Então, assim, o dinheiro é condição. Cara, eu me importo com as pessoas que são próximas, minha família, né? Então, assim, cara, eles precisam estar participando disso. E aí o resto é a gente eliminar o ruído. Então, assim, cara, um cara que não tá na mesma energia, cara, eu não fico com esse cara. Tem alguns amigos que, assim, cara, se distanciou pelo caminho, e é normal, e são meus amigos. Tem pessoas que eu eliminei da minha vida e eu faço isso muito bem. Cara, não tenho Problema de receio não tenho apego. Então, assim, eu me importo muito com muitas pessoas. Gosto muito de pessoas. Tanto que eu trabalho com musculação, dentro da academia, trabalho com pessoas. Amo pessoas. Mas eu sei filtrar também quem que consegue me manter bem. Porque eu acho que, ainda mais você sendo psicólogo, acho que assim, a gente manter a nossa energia boa é muito importante. Sim. Ajuda a gente a tomar decisões muito mais sábias. Total, com certeza. total. E aí eu trago pro corpo até, né? Porque eu falo que assim, a mente cria, mas o corpo carrega, né? Então se a gente não cuida do corpo, a gente não chega. Fantástico. E, assim, fisiculturismo surgiu naquela primeira academia que você trabalhou com um cara que não te dava as respostas e você viu o Arnold Schwarzenegger e falou, caramba, talvez seja o caminho, ou foi em uma outra... Cara, jornada? São várias mesclas aí, meu irmão. Quando eu comecei a treinar, comecei em 2013, na verdade. Porque eu jogava bola, machucava muito, tem ossatura, você pode ver que não tem ossatura muito larga. E, cara... O personal, o professor da época falou pro meu pai, cara, ele deveria ir pra musculação. Então, com 13 anos, eu comecei a treinar, pensando em me preparar pro futebol. Tá. Comecei a gostar de treinar. Passou um período, meu pai falou, cara, não tem mais dinheiro pra te pagar. E aí a gente começou a treinar numa sede que tinha no bairro de casa, ali, do bairro. E aí eu mais 2 amigos. E, cara, a gente treinava com peso de concreto, era o que tinha ali, a gente fazia tudo errado e tal. Um dia, um deles, passando numa banca, viu que tinha uma revista. Só que era em inglês. Então a gente comprou essa revista. E aí a gente começou, cara, folhear a revista. Um mês um comprava, o outro comprava. Aí tinha um outro amigo que começou a gostar com a gente, porque era o único que entendia inglês. Então o mundo era ali. Aquela revista era uma revista para fisiculturistas. Tanto que eu lembro que uma das revistas que eu comprei veio um cartaz do Arnold. E aí eu peguei e coloquei em casa, no meu quarto, assim. E minha mãe achou estranho, falou, Bruno, o que tá acontecendo, né? Tá trocando de time. Eu falei, não, mãe, é um fisiculturista. Expliquei pra ela a história e tal. Então ali eu já tinha pego gosto pelo fisiculturismo. Nessa academia, era uma academia que os caras gostavam muito. Os caras comiam o fisiculturismo. Os caras andavam com aquele shortinho, tudo. E eu comecei a treinar com os caras. Porque, como eu falei, que eu entrei, eu tava obeso de novo, né? Com 16 anos, então eu fui pra essa academia. E, cara, eu ganhava R$300 de salário. Ele falou, vou te pagar 400, 100 é pra você treinar.
E aí no primeiro dia ele me deu uma regata que não servia e um shorts que não servia. Ele falou, sua meta é entrar aqui. E aí eu comecei a fazer dieta e treinar ali como um fisiculturista, porque eles estavam me passando a dieta e começaram a me puxar pro treino junto com eles. Entendi. Cara, eu não aguentava treinar com eles, então eu voltava todo dia, tipo assim, desafiado, que era eu conseguir treinar com esses caras. No supino eu tinha impressão que tirava a barra, meu irmão, batia no meu peito e eles que erguiam, assim, porque eu não fazia força, assim, tava fazendo muita força, mas não era minha força. Então eu comecei a pegar gosto por esse mundo. Eu lia toda hora o livro do Arnold, e aí ele me deu um livro depois. Então eu comecei, cara, a ficar vislumbrado por esse mundo. Nesse meio caminho eu conheci o Robson, peso vídeo. Na época ele fazia DVD de atleta. E eu já tava na área. E aí ele falou assim, cara, preciso de alguém para microfonar os vídeos que eu faço. Falei, cara, eu vou contigo. Porque qual que era meu pensamento, meu irmão? Cara, se eu for com ele microfonar, eu vou estar vendo o atleta treinar. Então eu vou estar aprendendo muito mais. Não tinha curso, não tinha internet, não tinha nada. E aí ele não tinha carro também. Falei, cara, a única condição que eu quero é conseguir fazer um treino com eles depois. E ele falou, beleza. Então eu comecei a ir com ele, microfonar a galera. Então fui pegando cada vez mais gosto pelo mundo, porque via as histórias de transformação e tudo mais. Nesse meio tempo eu me formo. E aí eu já estava estudando bastante. E eu confrontava o dono da academia e falava, cara, musculação emagrece mais que cardio. Ele acreditava também. Só que ele queria que eu provasse pra ele. Entendi. Então ele me desafiava ali. Cara, aí um dia eu olhei pra ele e falei, cara, quer saber? Já fiz o caminho de emagrecer 2 vezes. Já sei o caminho, eu vou te provar. Só que eu vou engordar de novo. Ele falou, então faz. Daí tu engordou, hein? Aí eu comecei o processo de engorda. Como é que tu engordou? Comendo McDonald's? Cara, a gente fez uma dieta. Dieta de engorda, de engorda. Então assim, cara, era uma doideira. Se tivesse internet naquela época, eu tava milionário, meu irmão. Cara, só fazer vídeo, mostrar isso. Cara, era só isso. Porque assim, eu lembro que minha mãe saía de manhã e ia buscar minha sobrinha. Então eu acordava com a minha mãe e começava a preparar minha alimentação. Cara, meu café da manhã era 7 fatias de pães, ou 7 pães tipo, de pão francês. Pão francês. 7 ovos, 7 fatias de presunto, 7 fatias de queijo, mais um shake de aveia e whey. Eu não colocava hipercalórico nessa. Cara, era isso, assim, era muita coisa. Eu lembro que nessa época eu fui pra um retiro e os moleques fizeram a aposta de quantos pães eu conseguia comer. Cara, eu consegui comer 16 pães no café da manhã. Aí o resto do dia era comendo muita comida. E aí pra bater caloria, o que o cara fez? Cara, comia por dia uma caixa de hambúrguer. Então assim, era muita comida. Muita comida mesmo. Minha sobrinha, enquanto a minha mãe buscava minha sobrinha e ela voltava, ela chegava acordada. Ela começava a comer comigo, ela era pequenininha, 2 anos. Ela dormia e acordava, eu tava comendo ainda a primeira refeição. Foi uma doideira. E eu não recomendo pra ninguém fazer foi isso. Um experimento... Não faria de novo, com certeza. Apesar do fisiculturismo a gente fazer esse negócio de off... Você tinha um número, quero engordar até... Cara, não tinha, assim, vou ficar gordo. E, cara, ali eu percebo quanto que mexe com confiança de verdade, quanto que mexe com performance de verdade. E, cara, eu comecei a ficar depressivo, real. E eu sabia. Só que então eu ficava estimulando o meu corpo a ir até o meu limite. E aí, nesse meio tempo, eu já tava ganhando um pouco mais de dinheiro. E, cara, eu me perco. E aí começa a ter problema com álcool. Cara, bebia de quinta a domingo, eu bebia todos os dias. Bebia uma garrafa de uísque numa sentada. E aí eu não conseguia voltar, cara. E aí, o que eu falei que eu faria em 1 ano, cara, viram 2, 3 anos até eu conseguir voltar. Então, foi um processo bem doloroso. Inicialmente foi intencional, mas o retorno foi mais difícil do que você tinha planejado. Cara, porque você perde controle, né? Porque assim, é gostoso, cara. Eu falo pra galera assim, galera, você não gosta de comer certas coisas? Eu adoro. A única coisa que eu não gosto muito de verdade é doce. E eu nunca gostei. Mas, cara, comer, eu sempre fui compulsivo. Quando eu engordei moleque, eu era compulsivo. Então, eu sou compulsivo até hoje. Só que então eu comecei a ter muito de tudo. Cara, como que você corta tudo de uma vez? Então eu tirava um pouco e voltava, tirava um pouco e voltava. Aí o gatilho pra mim voltar foi emocional. A gente foi pra um carnaval em 16 amigos. A gente tava em Búzios, jogando futevôlei. Aí um amigo olhou e falou assim, cara, tem 16 moleque aqui. Você é o único personal, o único que tá de camiseta. Aí ali eu lembrei do que eu tinha falado que eu ia fazer.
E, cara, lá já eu comecei a dieta. Falei, cara, vou começar a dieta, vou começar a parar de beber. Aí vim esse processo, mas, cara, oscilando muito. Tanto que hoje a galera pergunta, como que você consegue ter resultado com seus alunos? Porque, cara, eu entendo essa cabeça. Então, eu entendo a oscilação. Vai ter, vai acontecer. Não tem como você cobrar do cara que o cara seja um atleta. Então, acho que aí foi onde foi construída a minha metodologia, assim, sabe? Cara, é progressivo. E aí fui fazendo. Tive uma lesão no meio desse caminho, onde estourei o ombro. E aí comecei a estudar muito sobre postura. Muito sobre postura. Era uma escola que chamava BOP, Bases Operacionais da Preparação Esportiva. Boa, bom nome. Não, muito bom. O cara é um gênio, Éder Lima, assim, cara, um dos caras que eu sou muito grato pela vida, assim, que me ensinou muito. Porque, cara, fiquei torto, né? E aí eu falei, cara, você vai aprender a corrigir isso. E aí eu tava no processo já emagrecendo, cara, eu trinquei. E aí eles me convidam pra ser atleta deles. Eu não queria competir, assim, queria competir, mas eu tinha medo da competição. Aí quando eles me chamam, eu falei, caramba, tipo assim, a chance que eu tenho de aprender ainda mais. Porque eu vou estar vivendo o processo, né? Vou estar com eles, vou ter a chance de ligar pra qualquer um dos mestres aqui e falar, cara, me ajuda. Então foi o momento que eu falei, cara, agora eu vou virar atleta. E aí começa todo o processo de virar atleta de fisiculturismo. E chegou a competir... Cara, ainda compete ainda hoje? Não, até 2024 eu competi. E aí eu já tava nessa questão de olhar para o empresário. Cara, eu brinco que assim, que eu quero ser o David Goggins brasileiro. Assim, o cara mais skin the game. Porque eu comecei a olhar para o empresário. E, cara, fiquei uns 2 anos, acho, de 2022 a 2024, que eu tinha medo de largar a competição. Porque, cara, eu gostava muito. Cara, sempre para mim foi... Eu gosto desse desafio. Eu funciono com desafio. E eu percebia que no tempo que eu tava focado para competir, cara, todas as minhas coisas andavam, tipo, no mesmo sentido, assim, em pares, né? Meio hábitos atômicos, sabe? Tipo assim, você vai empilhando. Então eu falava, cara, e se eu largar isso aqui, como que vai ser? E o medo, né? E até, cara, eu tava pensando nisso esses dias, falando com um amigo. Que, cara, o próximo passo tá sempre em cima de uma coisa que a gente tá adiando. Você já tomou a decisão, né? Cara, já tava, tipo assim, cara, não vou mais competir. Aí eu competia, eu lembrava a sensação, aquela, tipo, troféu, aquela coisa. Ah, não vou parar com isso. Aí eu saía e falava, não, esse é o último. Cara, me dava um gatilho qualquer. Às vezes, assim, a gente inventa desculpa esfarrapada. E aí eu voltava, tava de novo pra competir. Aí 2024 eu datei. Falei, cara, vai ser o último. Aí eu vou fazer, tipo assim, tudo que eu puder fazer vai ser o meu melhor campeonato. Eu tenho 6 top 2. Competi 6 anos, 6 top 2. E ganhei uma vez um campeonato. E aí eu falei, cara, esse vai ser o meu melhor. E todo mundo falava pra mim subir de categoria que eu ia ser melhor na outra. Só que eu não queria ficar muito grande, porque eu já tava... Olha como que a minha cabeça já tava no empresário. Eu não queria ir pra uma categoria acima, porque eu não podia ficar muito grande, porque eu já trabalhava com empresário. Mas já tava muito grande. afastaria, tu acha, do conexão, contato com o empresário? Totalmente. Porque, cara, se a gente pensar, a gente funciona em tribo, né? Perfeito. Então, assim, eu já tava grande. Já, assim, até hoje eu impressionei. Eu já perdi 12 quilos de quando eu parei de competir. De massa magra? De massa magra para poder trabalhar com empresário. Mas eu vivi o fisiculturismo ainda e eu não queria dar o passo para cima, mas também não dava o passo para trás para poder ir para outra linha. Cara, fiquei 2 anos, teoricamente, então, estagnado, né? Tipo assim... E aí, em 2024, eu falei, cara, esse vai ser o último. E aí, fiz, cara, meu melhor de tudo. 2 semanas antes do campeonato, eu caio de moto, estouro meu braço, mais uma lesão. Competi assim mesmo. E aí, quando eu saí, eu falei... imagina, né? Não, cara, foi doideira, assim. Tomando remédio, tem que tomar cuidado com o remédio que você pode tomar, que você não pode inchar, você não pode inflamar. Aí eu lembro que pra ir treinar, e a galera não percebia, eu passava creme, tipo, desses que mulher usa pra esconder, ia pra academia, passava uma faixa no braço, treinava assim mesmo. E aí eu falei, cara, não dá mais, assim, acho que eu já tô ficando velho pra isso aqui, tô ficando quebrado. E aí onde foi a transição pro... Então agora eu vou viver como empresário. Então quero colocar o shape, quero manter o shape, mas trabalhando com o empresário. Então eu quero entender o estilo de vida também. Quero ir para um almoço, para uma mesa de negócio, sentar e comer o que tem na mesa, e voltar e meus 80-20 vai ser isso aqui. Então eu vou conseguir manter o físico bom, vivendo com o cara, com o meu ICP e mostrando para ele que é real, sabe? Hoje você tá mirando para onde, Bruno? Cara, tô entrando pro campo de educação, né? Vou começar a trabalhar ensinar empresas, personagens, a trabalhar também, subir o custo, né? Cobrar mais, conseguir se valorizar mais, que eu acho que a gente faz um trabalho grandioso. Acho não, a gente tenho certeza, né? Que a gente faz um trabalho grandioso.
E eu olho, meu irmão, e assim, a gente tá no topo, né? Porque assim, cara, a gente tá todos os dias com as pessoas. O médico, não menosprezando o trabalho, mas ele prescreve, o cara volta daqui 3 meses. Né? Nutricionista de mês em mês, às vezes, de 2 em 2 meses. E, cara, o personal, ele tá ali todos os dias. Todos os dias com o cara. E aí, cara, a gente cria um grau de relação e intimidade que, assim, se a gente não consegue fazer o cara mudar, porque o cara acreditou na mudança através do teu trabalho, você não tá fazendo um bom trabalho. Então, eu acredito muito que, assim, o personal precisa entender e ter metodologias dele, mas algumas metodologias que eu acho que são imprescindíveis, que é conhecer sobre pessoas. A gente conversou muito sobre isso, sobre o lado psicológico. Que, cara, aqui que ele faz o trabalho com a pessoa. Porque a gente passa 1 hora com a pessoa no treino. E, cara, dentro dessa 1 hora eu tenho controle. Irmão, dentro de 1 hora você não vai errar comigo. Você tá do meu lado, na academia, que o ambiente não te deixa errar muito. Eu só preciso te levar até o teu limite. Beleza, isso muitos personagens fazem. Só que o erro tá nas outras 23. Nas outras? 23 horas. Ah, sim. Tá. Então, ali que tem que ser corrigido. Aqui eu garanto. Aqui eu educo. Cara, agora leva isso aqui lá pra fora. E aí esse diferencial do trabalho é justamente esse. É focar nos 23 também? Total. Foco nos 23, sou especialista em postura. Então, eu falo que é o fisiculturismo do empresário. Então, eu trago elementos do fisiculturismo para construir um físico apresentável para o cara aparecer melhor. Então, cara, cada um tem tua genética, tua história. Então, assim, eu tenho que olhar pro teu físico, teu arquétipo e conseguir construir um físico que seja condizente àquilo, à tua mensagem. Nem mais, nem menos. Que condiga com a mensagem. Total. Entendi. É porque, cara, eu acho que se a gente pensar, e aí começando já a estudar muito mais esse lado mais profundo, é o quiet luxury, né? Cara, o excesso é muito e a falta também. Então, assim, cara, tem que ser condizente. Entendi. E é muito o que eu falo sobre, e o que o personal fala sobre coerência. Né? Então, assim, e aí eu entro com o empresário. E aí onde eu começo a bater nele. Eu falo, cara, não adianta você ter uma empresa que tá performando muito, sendo que você não tá performando o suficiente. Como que o líder não tá performando? Como você quer falar pra mim que você tá no auge da tua empresa, sendo que você não tá entregando o teu auge? Cara, não tem coerência. Essa mensagem não tá batendo. Não tá batendo. E aí você começa a fazer toda a transformação e o cara entender que, cara, realmente eu preciso me cuidar. Qual foi ou está sendo, talvez seja de agora ou do passado, o maior desafio que você já passou na sua vida? Cara, o maior desafio... Cara, acho que foi... É que eu gosto do desafio, meu irmão. Assim, desde pequeno eu sempre gostei. Assim, a vida me colocou muito sempre desafio. Então eu vou trocar a palavra desafio, que se você gosta de desafio é ótimo. Eu vou falar de dificuldade. Cara, acho que a maior dificuldade foi entender que esse ponto que eu tinha que me desprender de algumas coisas para poder ir além. Assim, é sempre uma dificuldade para mim, porque assim, eu sou um cara de muito hábito, né? Então, assim, cara, eu coloco isso aqui como um hábito, isso aqui... Fechou, é hábito. E aí eu preciso fazer uma transição por um próximo passo. E eu entendo, às vezes, isso. Mas, cara, como que você tira uma coisa que você fala assim, cara, isso aqui tá... acostumei com isso. Então, por exemplo, cara, eu tive que trocar todas as minhas roupas para trabalhar com empresário. E, cara, eu adorava minhas roupas. As pessoas falavam assim, claro, Bruno, você é estiloso. E eu falei, tá, mas, cara... Era um outro perfil, é isso? Um outro perfil. Tinha outro perfil. Qual era o teu perfil? Eu já te conheci empresário. Qual é que era o outro? Cara, acho que eu tive vários, meu irmão, assim... Mas... Cara, quando eu era pequeno, os pais ali me escolhiam. Cara, depois, quando eu comecei a crescer, adolescente ali, eu fui um menino meio revoltado, cara. Acho que, cara, pronto, cheguei na resposta. E eu acho que a maior dificuldade da minha vida foi que eu sempre vivi uma dicotomia. Então, assim, transicionar sempre 2 mundos, pra mim, foi dificultoso, até eu entender que isso era vantajoso. Te explico. Cara, cresci num lugar simples, né? Então, minha família não tinha muito dinheiro, mas, assim, a gente foi construindo. Meu pai foi um cara que construiu muito, mas meus pais separaram. Eu tinha 1 ano e meio. Então, cresci sem pai e mãe junto. Consegui uma bolsa com 4 anos de idade, minha mãe falou que ela precisava ir trabalhar, eu fiquei sozinho em casa. Então, ali, eu criei uma casca grossa também. Ficava sozinho em casa, então aprendi a viver muito tempo sozinho. Sozinho mesmo? Sozinho. Eu entrava na escola à tarde, então de manhã eu acordava, ela deixava tudo arrumado, mas eu, cara, tinha que ter a responsabilidade de fazer as minhas coisas, tomar meu banho, meio-dia passava a perua, eu tinha que estar pronto para pegar ela. Se eu perdesse, eu tinha que explicar para minha mãe.
E aí, cara, com 5, 6 anos, a gente consegue uma bolsa numa escola, na primeira série. E era a melhor escola da cidade. Então, cara, quando eu ia pra escola, eu era um dos mais pobres, e eu via as pessoas que tinham um dinheiro que não desistia pra mim. Uhum. Quando eu voltava pra casa, pros moleques, eu era playboy. Entendi. Então, sabe, por muito tempo eu não sentia encaixado em nenhum espaço. Uhum. E a vida foi sempre assim, né? Então, vários elementos da minha vida aconteceram isso. Então, nessa época da escola, depois eu fui fazer educação física, todos os meus amigos foram fazer qualquer outra coisa relacionada, tipo, ao ramo executivo. Uhum. Então, eu era o cara do esporte. Quando eu entro pro esporte, só eu fui pro fisiculturismo, de todos os meus amigos. Aí, agora, período de transição, eu era o fisiculturista, no meio dos empresários. Agora acho que é o melhor momento, assim, que eu olho e falo assim, cara, tô vivendo condizente com a tribo que eu quero estar e assim, eu vivo isso. Cara, sim. Tá se sentindo acolhido entre os empresários? Muito, cara. E eu achava que era um mundo muito solitário. Eu não sei se é também por trabalhar com muitos deles. E a forma que eu faço meu trabalho também, né? Tem essa questão que dentro do treino eu faço networking, tem aquela questão de colocar 60 empresários, 2 empresários, 3 empresários. Então, assim, cara, me sinto muito próximo. E a gente estava brincando antes da gente começar que eu tenho mentoria de todos os meus alunos hoje, todos os dias. Então, eu tô sempre colhido de novas informações. Então, assim, me sinto muito bem. Mas também tem uma dicotomia, se eu parar para pensar, que é a hora que eu volto para casa, a diferença de preço, as coisas, né? Então, assim, tendo umas conversas muito com a minha mãe, assim, de ensinar para ela, assim, que é bom, né? Poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Ela mora em Campinas ainda? Mora em Campinas. Tipo, às vezes você dá uma caixinha para alguém, não é uma coisa que... É um outro mundo, né? É um outro mundo. É estranho, assim, como assim? É isso que você paga nessa cidade? Exato, como assim as pessoas pagam esse valor pro seu serviço? Destoa, né? As pessoas não conseguem entender o quanto vale isso, né? Então, assim, para ela, né, quando a gente senta para conversar, minha mãe, eu converso muito sobre vida com a minha mãe. Então, para ela é uma dificuldade grande, assim. Mas aí eu tenho trabalhado muito isso. Assim, para mim já não tem mais peso. Por exemplo, cara, quando eu vou para Campinas, eu adoro ir no bairro, sabe? Assim, tipo, sentar com os meninos, eu não quero perder a essência, assim. Então, hoje, para mim, quando eu volto, é uma volta diferente. Assim, e eles te recebem bem? Muito bem, muito bem. Quando eu fico muito tempo sem ir pra lá... Você vê como alguém que venceu? Ou... Muito, cara. Recebo muita mensagem, assim, cara, te vi no começo, legal onde você tá. Cara, lembrança das histórias, sabe? Assim, cara, é gostoso. Então, assim, sempre que eu posso, eu vou. Mas não posso sempre também. E às vezes você vai e, cara, dou preferência pra minha família, sempre. Então, carnaval, por exemplo, eu fui pra Campinas, fiquei 2 dias. E as pessoas viram que eu tava em Campinas. Pô, você não mandou mensagem? Eu falei, cara, eu queria ficar em casa, família. Então tem esse gapzinho. Mas, cara, agora eu consigo levar muito bem, muito bem. Quais foram as 3 atitudes que você fez e faz que te levaram a estar no lugar que você está hoje, Bruno? Na posição, no tamanho de negócio, um profissional de educação física diferenciado. Você faz parte de um topo de uma profissão de educação física, né? No sentido de valorização, de reconhecimento. Quais foram as 3 atitudes que você fez e faz como hábito que te trouxe até aqui? Cara, acho que primeiro, nunca parei de estudar, sempre gostei de estudar. Acho que foi uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, assim, desde pequeno, eu sempre vi ele lendo livros, e eu peguei esse hábito dele e sou muito curioso. Então, cara, estudar, estar se atualizando, acho que é super, super importante. Eu amo pessoas. Eu vejo personal que não gosta tanto de estar com pessoas. Cara, eu amo pessoas. Então, acho que a base do meu estudo é comportamento humano. Networking, acho que é muito importante. E, cara, sempre ter um mentor, assim, eu acredito muito, assim, sempre gostei de escutar. Desde moleque, sentar com os mais velhos, sabe? Aquele negócio de hierarquia mesmo, assim, de vida, né? Então, assim, cara, sempre gostei de estudar. E ficava perguntando pros caras, assim, tipo assim, de moleque. Tio, como que você faz tal coisa? Tio, como que você fez tal coisa? Então, ali eu fiquei vendo que, assim, cara, tem um caminho que alguém tá conseguindo me ensinar. Às vezes eu tô aprendendo com o erro dela, às vezes eu tô aprendendo porque essa pessoa tá falando, cara, faz isso, e me dava segurança. Então, cara, acredito muito que a gente tem que ter mentor. Então, eu sempre falo assim, eu tenho vários mentores na minha vida. Tipo assim, cada um em um ponto, cada um em uma época da minha vida. E, cara, sou extremamente grato. E sempre foram, assim, não sei se aí é uma questão energética, mas
sempre foram mentores muito rígidos. E eu gosto disso. Rígidos? Joel é um cara rígido, né? A coisa que a gente tem é que dentro do treino eu mando. Cara, fora do treino ele manda. Assim, Bruno, faz isso. Cara, eu não discuto, eu faço. Então... Mas Joel... dentro do treino, ele é profissional de educação física também. Mas total. Ele se posiciona, tipo cara, assim, você que manda. Faz assim, dessa forma. Exato. Assim, treino sou eu que dito o treino. Ali. Então, cara, eu acho que foram essas 3 coisas. E assim, eu acho que muito o mentor, cara. Porque assim, minha mãe foi muito rígida. Eu acho que talvez se eu fosse elencar de ordem, assim, acho que o mentor é primeiro. Minha mãe foi muito rígida, mas assim, cara, eu sou muito grato a ela. Que, tipo, cara, minha mãe me criou, assim, na saia justa mesmo. E, cara, eu tinha que fazer, tinha meta, tinha nota, castigo. Minha mãe me bateu muito. E eu falo, cara, isso me educou bastante, assim. Você é filho único? Filho único. E desde pequeno eu fiquei sozinho. Em casa era eu e minha mãe. Perto era minha mãe, minha avó e minha tia. Então minha mãe tinha esse negócio, tipo assim, cara, preciso trazer masculinidade pra esse menino. Então ela me criou ali. Cara, desde pequeno eu já era o homem da casa. Então, sei lá, alguém bateu no portão. Bruno, vai abrir. E, cara, eu ia com medo. Só que, cara, sou eu que cuido da casa. Então, assim, já fui tendo responsabilidade. Então, veio minha mãe, meu avô, Thiago. Então, sempre fui tendo alguém que eu, assim... Acho que eu soube escutar, meu irmão. Então, acho que talvez também é uma coisa que eu colocaria, saber escutar. E filtrar, né? Porque, assim, tem pessoas que dão um conselho que a gente não deve seguir. Qual é o problema que você resolve hoje? Cara, acho que se fosse dizer confiança, autoestima... Acho que é o mais importante. E relacionamento, cara. Porque assim, quando a pessoa se relaciona... Acho que é uma... Esses dias eu soltei uma frase no Instagram que muita gente gostou muito. Que eu falei assim, cara, a gente tenta buscar paz fora da gente, mas a maior guerra que a gente vive é interna. E, cara, quando a gente começa a cuidar do nosso corpo, cuidar da gente mesmo, a gente começa a devolver isso pro mundo. Porque eu falo que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, cara, como que eu vou dar amor pra alguém se eu não tenho amor? Como que eu vou ensinar meu filho a ser confiante se eu não tenho confiança? Como que eu vou trazer liderança pra minha empresa se eu não consigo liderar as minhas próprias escolhas? Então, cara, eu acho que essa correção interna é muito importante. E aí eu falo que o treino faz isso todos os dias. Você vai pra academia, você sabe que, cara, tem um peso ali que você não vai conseguir carregar, você vai ter que carregar aquele peso. Você vai ter que voltar todos os dias, tem alguém que é mais forte que você... Você não quer fazer um monte de coisa, mas para ter resultado você tem que fazer esse monte de coisa que você não quer fazer. Então, essa abertura para viver sob pressão, cara, que o peso está em cima de você, você tem que tirar o peso de cima. Cara, viver sobre essa pressão também te coloca para viver sobre uma pressão maior dentro da empresa, dentro de um relacionamento, né, que é o teu filho. E não digo pressão, nem sempre é ruim, mas, cara, você tem que tomar decisão. Então, o treino também traz essa casca, sabe? Então, cara, eu acho que é isso, assim, devolver alegria pra pessoa, confiança, poder de decisão, clareza. Deixa eu ver, essa pergunta é uma pergunta bem empresarial, vamos dizer assim, porque se você tem um problema que você resolve, tem chance das pessoas pagarem por isso, né? Por isso que eu te perguntei, o que você falou? Você falou confiança, segurança, que é aquilo que um shape traz, né? Shapes Money, isso foi sensacional. Acho que isso é uma marca muito boa que tu tem, cara. Cara, assim, a gente acertou muito no nome. Saiu aleatório no meio do treino. E é isso, né? Porque assim, cara, e eu faço essa correlação em Shapes Money porque assim, o empresário ele quer dinheiro, claro. Visa o lucro, visa o ROI. E, cara, a tua imagem aumenta o teu ROI. E eu sempre falo pras pessoas, assim, quando o cara vem conversar comigo, ou o cara vem cheio de desculpas ou com medo, eu falo, cara, quanto que você investe na sua empresa em marketing? Cara, 20%. Cara, quanto que você investe em conhecimento da tua empresa? Ah, não sei quantos por cento. Eu falo, cara, e no ativo mais importante da tua empresa, quanto que você investe? Aí o cara sempre tem uma resposta, tipo, de fora. Eu falo, cara, não, o ativo mais importante é você. A tua imagem. E, tipo assim, aquele branding primário. Ainda mais hoje, no mundo que a gente tá vivendo, cara, a gente vê que as pessoas estão virando a cara da marca. Perfeito. Né? Então, assim, cara, você vai ter que aparecer em algum momento, cara. Não dá mais pra gente se esconder e falar, cara, a minha empresa acontece aí, eu não tô aqui. Eu só sou o cara investidor, só sou o dono. Não, a sua imagem vale. E aí, se a gente for falar sobre vendas é energia. Então, cara, você treinou, sua energia tá mais alta. Aí eu sempre quebro com as pessoas falando assim, cara, é só fazer uma simples matemática. Cara, você acordou de manhã, tu treina sempre de manhã, tu faz teu treino, tu vem pro escritório.
Cara, tô vendo uma energia alta. O dia já começou, tipo... O dia já começou, você tá com a energia alta. Cara, você já teve as suas primeiras vitórias do dia. Você fala, cara, o dia começou bem. Aí você tá com um corpo melhor. Cara, você põe a roupa cai no teu corpo. Você fala assim, caramba, tô confiante. Cara, você chega pro trabalho. Aí tem um cara que inflamado, comeu besteira a noite inteira, bebeu 3, 4 cervejas antes de dormir, acordou na ressaca, vem trabalhar. Cara, senta os dois numa mesa de reunião, senta os dois pra negociar, quem que tá na frente? Não tem como. E aí eu tava vendo até esses dias, eu gosto muito de dados, né, cara? E aí o que eu tava vendo? Que muitas empresas, 36% de pessoas nos Estados Unidos, no estudo, falaram que já demitiram pessoas pela imagem da pessoa. Sério, cara. Não só a roupa, mas o corpo, é isso? Como transmite. Porque, cara, é a imagem que você 36? passa. 36? E aí você para pra pensar, meu irmão, é a cultura da empresa, pô. O cara chega desleixado. Porque quando a gente tá, cara, com a confiança baixa, energia baixa, você, cara, qualquer coisa que eu pegar serve. Roupa larga, tudo. Então, cara, demitiram 36% das pessoas. Eles admitiram fazer isso. 22% não contrataram pessoas pela imagem. E aí tem um outro estudo da América do Norte que diz que uma pessoa bem alinhada chega a ganhar na vida até 230 mil reais a mais que uma pessoa que não se cuida. Aí você fala, cara, não tem discussão pra você não estar fazendo isso, sabe? Você tá colocando... Cara, o capital da tua empresa tá dependendo disso. Assim, quanto você faria com 230 a mais agora, liderando a tua equipe, sem precisar falar nada, tipo, pelo silêncio, para as pessoas estão vendo você se movimentar e falar, caramba, se eu não me movimentar, eu não consigo acompanhar esse cara, porque a energia dele é alta. Entendi. Mas pensando no teu negócio, você tem um limite de alunos que pode atender. E você acaba vendendo a sua hora. Você está organizando já um negócio de empresa que possa realmente ser escalável, ter uma margem, ter recorrência? Cara, a gente começou a ir pro campo de educação, né? Muito vindo pra cá. E aí sempre vi muitos personagens me chamando. E, cara, Brunão, como que você chegou nesses caras? Como é essa trajetória? E, cara, comecei trabalhando numa academia de bairro, pequenininha. E hoje eu trabalho, assim, com grandes empresários. Cara, tenho um produto online, uma consultoria online. E aí eu falei, cara, tá bom, vamos expandir. A gente abriu uma mentoria para personal. A gente está estudando como fazer o Shapes Money virar um evento. Que aí eu quero trabalhar, cara, 6 pilares das pessoas. Né? Então, que é o corpo, dente, cabelo, vestimenta, acessório. Para homem, a gente estava falando sobre relógio, conta muito. E posicionamento. Então, assim, cara, a gente vai cuidar das pessoas nesse ponto aqui. E, cara, tô estudando o que pode ser o próximo passo aí. Mas hoje, a mentoria para personal... Onde entra a mente nos teus 6 pontos? Onde entra a mente? Cara... É corpo, assim, acessório... É porque no corpo aqui, eu já quando eu coloco físico e mental? Físico e mental. Tá bom. O corpo no sentido global, tá? Tá bem. Porque assim, eu acho que apesar de eu defender que... Eu até tava brincando esses dias, meu, você vai ficar bravo comigo. Que o pessoal fala muito assim, né? Que a mente guia o corpo. E eu concordo, totalmente. Né? Assim, cara, a mentalidade é... Só que eu acho que as pessoas param aqui, muitas pessoas. Porque elas não cuidam do corpo. Então assim, cara, eu posso pensar que eu queria ganhar R$1 milhão. Tá, como que você vai fazer o caminho para ganhar R$1 milhão? Se o corpo não acompanha, você não chega. Então assim, eu acredito que a mente, ela vem primeiro, pela construção. Na hora que você põe o corpo na frente, ela te mantém, se você tem clareza. Então assim, acho que as pessoas pecam muito nisso. E aí, por exemplo, quando eu olho várias frases assim, eu fico pensando, cara, como que o corpo vai entrar nisso, né? Quando você olha o que o Joel fala ali, é saúde, família e trabalho. Eu falo, cara, tá, como que a gente consegue saúde? Cuidando do corpo. Né? Como que a gente cuida da família? Cuidando do corpo. Como que a gente melhora o trabalho com o nosso corpo? Então, cara, eu olho pra essa equação, se a gente pensar nos 80-20, cara, o corpo é um 20% muito, muito importante que as pessoas negligenciam muito. Perfeito. E aí, dados de novo, né? Eu falei, caramba, cara, quantos por cento do dia é 1 hora de treino? Cara, dá 4,16%. Aí eu falei, tá, 5%, vamos arredondar. Da semana, 2%. Aí eu pergunto, cara, se 2% pode ser seu 20% e melhorar todo o teu trabalho, cara, é muito pouco esforço. É pouco tempo. Pelo tanto de coisa que você pode ganhar. Né? E aí, quando eu olho pro money,
o money não é só dinheiro, meu irmão. Porque o money, pra mim, é propósito. Então, assim, cara, você quer ser um bom pai. Cara, você não tá sendo exemplo. Não adianta você falar pro teu filho, cara, não come bolacha e você tomando cerveja, pô. Por exemplo, na atitude, entendi. Boa. Então, assim, as pessoas escutam aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Então, penso ali no, cara, relacionamento. Tua esposa. Cara, você tá se cuidando, você tá mais bonito. Cara, ela te ama mais. Você consegue devolver mais amor. Você tá mais energia, confiante mais até para aquele momento. Cara, pra tua empresa, a liderança na tua empresa. Cara, e aí tem estudos que dizem isso, né? Que, cara, uma imagem mais ajustada, você tem mais chance de liderar. E aí tem um estudo que ele diz o quê? Que se você colocar 20 pessoas dentro de uma sala, a primeira impressão, quem vai liderar primeiro é a pessoa com físico mais ativo. Então, cara, você já tá com uma vantagem competitiva muito grande. Depois entra, né? Tipo assim, os outros atributos, inteligência, a capacidade de você se manter, mas, cara, entra muito isso aqui. Então, assim, cara, é muita vantagem. Aí, por exemplo, o que a gente vê as pessoas fazendo? Vou comprar carro, vou comprar relógio. E, cara, são ativos importantes. A gente olhar para o capital erótico, valor sexual de mercado. Mas, cara, você tem que colocar esses elementos na mesa. Né? Então, assim, como que você mostra o que você tem dentro de uma sala de podcast, por exemplo? Aí eu vou começar a ocupar a mesa. Então, eu ocupo espaço mostrando o que eu tenho. Perfeito. Só que, cara, você pode ocupar com o corpo, com uma postura elegante. Sim. Aí você fala assim, cara, nada disso importa, porque assim, a postura às vezes era muito mais magnética. E se o corpo também chama a atenção do ponto de vista favorável, não ter um relógio não vai fazer tanta diferença, né? Aí você tem o relógio também, então você põe ainda mais, entendeu? Exato. Então eu falo assim, gente, cara, cuidem da saúde. Fantástico. E não é sobre construir um físico do fisiculturista. Cara, é ter um físico atlético, saudável. As pessoas olham, cara, esse cara, ele se cuida. Esse cara tá no... Porque não é excesso. Exato, porque não é excesso. E quando eu parei de competir, foi isso. Falei, caramba, eu tô indo pro excesso. Entendi. Como que eu vou falar para as pessoas? Não vai pro excesso no que eu tô indo. Então eu também não tô sendo coerente. O exemplo é coerência. Que demais. Então, sim, a conversa tá muito boa. Não sei. Eu tô gostando pra caramba. Como é que tá pra você, Bruno? O que tá achando aqui? Cara, eu adoro conversar. Pra mim, eu gosto mais disso aqui do que tudo, meu irmão. Adoro conversar com pessoas, aprender. Que demais. Fico horas contigo aqui, meu irmão. Coisa boa. Mas, infelizmente, estamos indo na nossa reta final. Que não parece, mas já passou quase uma hora da nossa de conversa. Brincadeira. É mesmo, cara. Eu queria poder entender um pouquinho mais. Você, então, agora tá... Até para o pessoal poder entender assim, tá bom. Como que eu posso aprender com o Bruno? Atualmente, agora você vai direcionar sua atenção para a educação em profissionais de educação física, para que eles consigam ser valorizados, valorizar-se. Você vai ensinar o seu método também de... Cara, eu vou ensinar o método de posicionamento. Acho que, assim, o Shapes Money vai acabar entrando também, mas, cara, acho que, assim, o personal ele precisa entender se posicionar primeiro. Então, assim, eu olho pra classe, e não é uma crítica, mas, assim, é uma visão. Que eu acho que a gente não se valoriza como a gente deveria. Também. Então, acho que, cara, tem que estudar. Tem que já acontece isso também, sabe? Exato. Então, assim, tem que estudar, tem que melhorar a imagem. Tem que ter um nicho, né, que a gente acha que é muito marketing, mas, cara, você tem que ser especialista em alguém. Né? Você tem que ser especialista em alguma coisa. Porque, assim, eu até falo para as pessoas assim, cara, o que muda o treino do empresário pro treino do dentista? Cara, nada. Muda a comunicação. Só que, cara, se eu pego a comunicação, eu consigo pegar um público nichado. Mas eu consigo fazer a mudança para várias pessoas. Depois eu amplifico. Perfeito. Então eu penso que, assim, meu irmão, a primeira coisa que o personal precisa entender é... E eu também, cara, consigo trabalhar em todas as áreas, né? Pô, do emagrecimento, a hipertrofia. Cara, trabalhei com atletas de luta. Então eu consigo trabalhar em todas as áreas. Mas, cara, não dá pra mim trabalhar com todas as áreas. Porque aí eu começo a roubar espaço. E eu não tenho braço primeiro pra trabalhar com todas as áreas. Se eu conseguisse, cara, eu tô indo contra a minha área. Sim. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Dominar o meu quarto. Primeiro, eu preciso arrumar minha cama, né? Eu arrumo minha cama, depois eu domino arrumo minha casa, depois eu arrumo meu bairro, depois eu arrumo o país, a cidade. Perfeito. Então, eu penso que é isso. Assim, foi o trabalho que eu fiz. Nichei, vim pequenininho. Agora a gente está expandindo, ensino outros profissionais. E aí acho que o personal não entendeu isso. Então ele precisa entender isso. Entender muito amplo, assim. Muito amplo. Nicho. Nicho, para você, tá vendo que é um bom foco no crescimento de negócio. O nicho. Porque, cara... Nicho é poder. Total. Assim, acho que não dá pra você ser só generalista, entendeu? Você tem que entender um pouco de tudo. Acho que, assim, as mesas que você senta, as pessoas que você conversa, você tem que ser uma pessoa atraente, vamos dizer assim. Mas, cara, se você não é especialista em algo, você não resolve o problema de alguém.
E aí eu olho pro mundo, meu irmão, quando eu vejo os números, e aí talvez seja meu maior gap de ensinar os profissionais, que eu acho que eles ficam muito focados dentro da sala de musculação. E querendo pegar os alunos que estão ali só ali dentro. E quando eu fui pro empresarial, e um pouco antes de ir, eu já olhava para o mundo. Né? Cara, onde que tá o maior problema? Quais são as pessoas que a gente pode salvar de fato? Elas estão fora. E aí eu falo, cara, 10% da população treina. É que a gente convive com poucas pessoas que estão se movimentando. Todos os dias, hoje não tem nenhum CEO, não tem nenhum empresário grande que não tá treinando. Então a gente olha e fala assim, todo mundo treina. Só que, cara, faz um movimento reverso e pensa, tipo, no teu condomínio, na tua família. Aí eu falo, cara, mano, a gente tem que começar também a atacar essa galera. Porque, cara, essa galera que tá mais precisando. Então, assim, vamos começar a olhar para as pessoas que estão lá fora. Quem são? E aí tem as tribos. Né? Então, como que a gente ataca essas tribos? Chegar nas tribos é o que você vai ensinar. Que demais. Posicionamento, né? Boa. Meu querido, indo para a reta final da nossa conversa, qual é a sua, vamos dizer assim, verdade absoluta? A mensagem que você quer deixar para as pessoas que querem vencer na vida? Cara, eu acho que eu não consigo fugir muito do que eu tenho estudado muito e falado muito, meu irmão. Que assim, mesmo que não seja por você, né? Então assim, não é por mim, mas então por quem seja, se cuidem. Né? E assim, que acho que muito é sobre isso, assim, que a gente só consegue devolver pro mundo aquilo que a gente tem. Então assim, olhe para dentro primeiro, né? Corrija as coisas que a gente precisa corrigir internamente para que a gente possa florear. Então, cara, seja um personal, seja um psicólogo, seja um médico. Eu acho que as pessoas estão muito voltadas a querer crescer, expandir, mas estão esquecendo do básico, que é o ativo mais importante, que é a gente. Né? Então, o núcleo da Terra somos nós. Cara, começa olhando para você com carinho. Começa cuidando de você, da tua energia, da tua saúde. Se a gente for pensar em longevidade, a gente sabe que a pessoa... Já tem estudos que dizem que a pessoa que tá tem uma pessoa que vai viver 150 anos está viva. Tá viva já. Caramba, então assim, cara, eu tô com 36. Se eu não cuidar até os 70, como que eu vou viver os outros 80? Cara, se eu quiser ser exemplo para as pessoas que eu amo, eu tenho que estar sendo exemplo, fazendo em mim. Então, cuidando da minha saúde, tipo assim, diminuir álcool, parar de comer besteira, e assim eu tô influenciando as pessoas da minha família. E propósito. Então, assim, cara, qual que é o propósito? Como que eu posso devolver isso para a sociedade? Cara, só se eu estiver bem. Porque se eu não tô bem, como que eu vou devolver isso para as pessoas? Então, assim, acho que a maior cuidado que a gente tem que ter... As pessoas, às vezes, soa isso como um egoísmo, mas não é, cara. Isso é amor. Né? Então, assim, acho que se amem. Que a partir do momento que você se ama, você consegue amar todas as outras coisas juntas. E, cara, eu acho que isso é Deus, assim, devolvendo isso para as pessoas, sabe? Assim, tipo, cara, para de olhar um pouco só para fora. Só para o material. Olha para o interno, porque aqui tá um sentimento, no coração tá o sentimento também. Né? Olha pro teu coração, olha pra tua saúde, olha para você. Cuide de si. Cuida de si. Que demais, querido. Muito obrigado, viu? Eu que obrigado agradeço, pela sua irmão. presença, obrigado pela sua fala. Foi bom mesmo? Foi? Gostou? Não, eu ficaria mais e já quiser fazer o próximo, eu volto. Bom saber, bom saber. Shape is Money 2, né? Shape is Money 2. Boa, que demais. E você que está assistindo esse episódio e não curtiu ainda, curta, viu? E aliás, pra quem tá assistindo, quer te acompanhar, onde é que te acompanha, Bruno? Quais são as suas redes? Como é que as pessoas podem acessar o Bruno? Cara, eu tô no Instagram. Quem sabe até ter aula com você, ter você como professor. Com certeza. Eu tô no Instagram por hora. A gente tá abrindo agora no YouTube, mas né, ainda não saiu. É @treinador Bruno Barbosa. @treinador Bruno Barbosa. Vou colocar na descrição desse vídeo o @ dele para que você possa acompanhá-lo. E se você quer ter um shape que te leve a ter money, te leve a ter dinheiro, esse é o cara, viu? Muito obrigado por você estar aqui até agora. Curta, compartilhe. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Isso é importante para todos nós. Porque essa é uma forma de levar esse conteúdo para vários outros improváveis que possam beneficiar com aquele conhecimento que o Bruno trouxe aqui. Sim? No mais, nos vemos no nosso próximo episódio do Indispensável Podcast. Te cuida, viu? Um abraço. Tchau!